Tudo bom, pessoal? Bom dia. Primeiro, prazer enorme estar com vocês aqui no evento, ao lado desses amigos e parceiros aqui. Então, queria agradecer o Influent Summit, saudar a Heloísa, Carol e Cláudio que estão aqui com a gente. Cada um no seu ramo ali é especialista sobre analisar como o hype vira mercado e também sobre saber qual que é o momento certo de licenciar um produto, qual que é o momento certo também de tirar o produto da prateleira, ou mesmo não importar o produto, ou mesmo não investir naquele grupo de K-pop, né, Carol? Vou ficar com essa folhinha aqui, que senão toda hora eu vou ficar levantando a folhinha para lá e para cá. Papel importante. É verdade. E aí, então, eu queria começar com uma primeira pergunta aqui, sobre como vocês, no mercado de vocês, identificam que esse produto vale a pena investir, licenciar ou importar para o Brasil? Vamos começar. Se quiser, Elo, vamos lá, pode começar aqui. Bom dia a todos. Bom, as tendências, né? Eu faço desenvolvimento de produto, então hoje na Jandaia a gente tem mais de 1.500 SKUs. Dentro desses SKUs, a gente categoriza, né, as tendências em 3 etapas, né? A tendência hot, que é aquela tendência que sobe e que é super em alta, vai rápido, mas desce rápido também. A tendência evergreen, que é aquela tendência ou aquela marca que fica no mercado muito tempo. E tem aquela tendência que vai, fica na morna e depois cai e vai embora, né? A gente categoriza todos os lançamentos conforme essas tendências. Aí as marcas próprias, licenciamento, enfim, são todos tá tudo dentro do radar, tudo nessa matriz de personas aí. Não, muito legal. Eu acho que assim, a Heloísa e o pessoal da Jandaia são muito modestos, mas eles são uma das maiores vendedoras de cadernos no Brasil, né? Pode falar um número, mais ou menos, Elo, só para dar uma visão para o público, para saber ter uma ideia ou não? Mais ou menos? Mais ou menos 250 milhões de cadernos no ano. É muita coisa. Assim. Muito. E a maioria, né? A maioria dos cadernos, eu trouxe aqui algumas amostras, vou falar sobre o Jandaia. E dos principais licenciamentos também, né, Elo? Exatamente, isso mesmo. Bom, passar agora para o Cláudio começar aqui. Vai lá, Claudião, conta um pouquinho da sua visão sobre importação. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Nós somos a Tokyo Foods. A Tokyo Foods ela é uma importadora muito menor que a Jandaia, com certeza. Na questão de produtos, nós temos 2 linhas, sabe? Uma linha focada em food, que é a própria Tokyo Foods, e a gente lançou uma linha focada no varejo ano passado, que é a Easy One. Buscando sempre tendência de mercado. Então, somos especialistas em produtos asiáticos, a gente tem essa visão de mercado estrangeira e a gente tenta trazer um pouquinho para cá dessas experiências, né? Lógico, antenado aqui nos booms de mercado que a gente tem no Brasil, como essa onda coreana, por exemplo, mas a gente identifica mais ou menos dessa forma. Hoje a gente tem cerca de 140 SKUs importados diretamente. Além das nossas 2 marcas, a gente representa várias outras marcas internacionais como a Hakutsuru, japonesa, coreana, Singapura, Tailândia, enfim. Mas indo para a sua pergunta, a gente olha dessa forma o mercado, a gente olha muito a tendência lá fora e muito o consumo aqui dentro. Se vocês comerem em algum restaurante japonês de São Paulo, provavelmente vai ter algum produto da Tokyo Foods, né, Claudião? Acho que é muito isso que eu costumo falar. Depois que a gente começou a conversar mais, falou, qualquer restaurante fala, isso aqui é da Tokyo Foods, isso aqui é da Asia One. Então, isso é muito forte de vocês também e é interessante depois vocês comentarem sobre como foi esse movimento pro coreano, até para falar sobre esse hype. E para falar desse gancho também, Carol, queria que você trouxesse um pouco sobre a sua visão do mercado, porque você está sempre identificando quem são as principais bandas, o que está em alta, o que está em baixa, na sua mídia física ali, e até hoje o pessoal às vezes desconfia, será que K-pop veio para ficar? Será que funciona? Será que isso é um hype passageiro? Então conta para quem está na plenária aqui para a gente hoje, Carol. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, mas antes de responder, eu gosto de fazer sempre uma pergunta. Quem conhece K-pop aqui que não seja BTS e Psy? Tem uma galera. Mas, gente, eu trabalho com K-pop há 13 anos já. Eu comecei como criadora de conteúdo no YouTube. Então, eu sempre fui uma pessoa que observava muito tendências e acompanhava os lançamentos. Eu, principalmente no meu canal do YouTube, fazia muito react. Então, eu estava sempre descobrindo novos grupos, o que estava chegando, os MVs que estavam bombando mais. Né? E aí, depois de um tempo, eu fiquei até 2018 com o canal do YouTube. E naquela época ali, eu tinha 60 mil seguidores no YouTube, o que não era pouco, né, para 2013, 2014.
mas eu queria muito escrever, né? E eu via que tinha uma falta de blogs, né, naquela época, sobre K-pop um pouco mais especializados. Então eu comecei a escrever para toda a Team, eu fiz isso por 2 anos e depois eu criei a Hit, que hoje em dia é a principal revista impressa e digital de cultura coreana no Brasil. A gente não fala só sobre K-pop, a gente fala sobre cultura coreana num geral, mas hoje em dia é a única revista, de fato, impressa que temos aqui. Então, por que eu comecei, né, a fazer uma revista impressa? Justamente porque eu observei uma tendência internacional de volta ao impresso, né? Não somente com as revistas, mas com os álbuns de vinil também, que estão voltando muito, né? Não só na cultura coreana, mas Taylor Swift, Sabrina Carpenter, tá todo mundo fazendo vinil, inclusive quero muito, mas eu achei muito importante trazer isso para cá, até porque a gente, como fã, né? Eu fui muito fã por muitos anos também, nós não temos acesso a coisas oficiais de K-pop de uma forma tão fácil e barata. Se a gente quer comprar uma revista na Coreia do Sul, no mínimo R$250 mais o frete. Então é uma coisa absurda para a gente pagar numa revista. Então eu decidi, bom, se eu quero escrever e eu quero criar um produto impresso, eu acho que a revista é o caminho. Então em 2018 eu comecei a criar ela como um blog, em 2022 ela se tornou o que ela é hoje, com uma equipe de 50 pessoas que trabalham junto na Hit, para a gente trazer matérias novas e tudo mais, e falar sobre cultura coreana no geral, não só, né, na impressa, mas também nas redes sociais. Nós temos uma presença muito forte nas redes sociais, porque a gente está sempre entendendo o que está nos trending topics do K-pop. E o K-pop, gente, para quem não conhece, todos os dias tem um grupo debutando, lançando, tem 50 grupos lançando música no mesmo dia. Então é muito importante para nós observarmos essas tendências em todas as redes sociais. O Twitter é muito forte pro K-pop, né? Então a gente sempre está olhando tudo que está bombando lá no Twitter, porque ele depois vai para as outras redes também. E a partir disso a gente consegue entender onde a gente chega. Fora que também o trabalho das fanbases, para nós, é muito importante de ser observado, porque se a fanbase está super dedicada ali, querendo trabalhar com um grupo específico, a gente vai até ela, a gente conversa e começa a fazer essa promoção desse grupo específico, seja por uma capa, uma entrevista, ou algum vídeo, nem que seja, né, falando sobre K-pop, sobre o seu lançamento específico. Então é um conjunto, né? Avaliação de rede social, entendendo as fanbases. É assim que a gente começa a entender as trends e o motivo de eu ter criado a Hit Magazine hoje também. Não, é um nicho que a gente acredita muito lá na Play TV, né? Porque você também falou de K-pop há 14 anos atrás, 15 anos atrás, mas para conversar um pouquinho até sobre esse boom do K-pop, sobre essa coisa coreana, eu queria perguntar para o Cláudio e para a Heloísa sobre como é que foi para vocês identificarem um hype. Como que vocês sabem, puxa, isso aqui pode virar um produto de prateleira e vai fazer sentido eu virar isso aqui virar um caderno escolar, ou isso aqui levar para os mercados, Claudião? Como é que vocês identificam para falar, faz sentido? Porque, por exemplo, 2 semanas atrás teve esse hype do Morango do Amor aí. Pô, será que não faz sentido ter um caderno do Morango do Amor? Enfim, a gente fica refletindo, mas não, o hype que já 15 dias já passou não faz nenhum sentido. Então, como é que você olha para isso? E o Cláudio também, como é que você olha para isso lá na Coreia, no Japão, que você vai sempre para lá, para trazer pro Brasil? Na verdade, as tendências, elas sempre estão muito no ar, né? A gente tem uma plataforma, que é a WGSN, que indica essa tendência muito antecipada. Então, por exemplo, a do morango, ela já está falando já tem um tempo. Então, a gente tenta traduzir, né? A gente na Jandaia trabalhamos com 1 ano e meio de antecedência nos cadernos. Então, imagina que há 1 ano e meio atrás a gente já sabia que essa tendência meio que ia bombar, mas realmente não entendia o momento que ela ia bombar, a hora, o que produto, o que ia vir. Mas a tendência ela já dava no radar, né? E aí, para identificar, a gente vai identificando isso, vai vendo revista, vai vendo produto coreano, eu vou no museu, eu vou na internet, e a gente vai pegando pedacinhos e pedacinhos e vai transferindo para o produto, né? A gente tem, por exemplo, há uns anos atrás, aquele bonequinho do Flork. Então, a gente trouxe para o caderno muito antecipado. Então, isso para a gente foi um pontapé ali muito importante. Vendemos muito caderno do bonequinho Flork of Course, que é do meme. Traduzimos para português, então foi um trabalho ali muito rápido, né? Então, ao mesmo tempo que demorado, vai rápido. E a gente sempre tem que estar ligado. Sempre eu acho que eu estou atrasada, que eu estou esperando alguma coisa, mas a gente sempre tem que ficar ligado com tudo. Com internet, impressos, enfim, tudo circula. O nosso ramo de alimento ele já vem crescendo, né, com K-pop, com dorama.
organicamente. E lá na Coreia tem muitos fabricantes grandes mesmo assim de alimento que já estão no Brasil, né, que outros importadores já trouxeram esses produtos. A gente seguiu uma linha um pouco diferente. A gente vamos para a Coreia buscar fabricantes menores, sabe? Fabricantes que tenham um produto de qualidade, que já seja conhecido na Coreia, mas que ainda não estejam aqui no Brasil. Né? Produtos diferentes, tentar fugir um pouco daquilo que todo mundo está trazendo. Então, esse foi o caminho. Essa última demanda que trouxemos, a gente trouxe cerca de 40 SKUs, 8 tipos de produtos. Desses 8 aí a gente coloca no mercado, a gente sente um pouco o público, a resposta do público, para depois a gente investir em OEM, né? A gente investir em marca própria, que é um trabalho um pouco complicado quando eu falo de produtos importados, até por causa da regulamentação Anvisa, regulamentação em metro quanto embalagens, né? Normas a serem seguidas e principalmente desembolso. Uma aposta, né? Ela é um investimento alto. Então, o que a gente busca é encontrar tendências dentro do mercado e buscar novidades, sabe? Trazer uma coisa diferente, né? Nada que já tem aqui. Lógico, um ou outro item a gente precisa, tem ainda muito mercado, mesmo outras pessoas importando, a gente ainda tem mercado. Mas a tendência é sempre a gente ser copiada, de trazer coisas diferentes, sabe? E acho que o público aqui é muito criador de conteúdo, que está nesse momento aqui, tentando às vezes entender como é que é esse mercado, como é que eles criam um produto que pode ser licenciado, como é que eles entendem esse mercado. Se vocês estivessem na posição aqui dos criadores de conteúdo, o que vocês fariam? Acho que a Carol pode dar bastante essa visão aqui, porque às vezes o cara tem um sonho de ter o produto dele, ter o e-commerce dele, ter a lojinha dele ali, e eu sei que na Play a gente tem uma equipe que consegue olhar bastante isso, olhar a tendência, na Jandaia também, mas você, Carol, como é que você olharia isso e daria uma lição aqui para quem tá na plenária aqui de uma forma prática? Bom, gente, eu acho que é muito importante vocês saberem também, eu faço essa pergunta em toda palestra que eu faço, sobre o BTS e o Psy, porque muitas vezes quando um criador de conteúdo ou quando uma empresa quer trabalhar com K-pop, eles já vão diretamente nesses dois grupos, como se os outros não existissem. Gente, são mais de 300, 500 grupos ativos de K-pop. Então é muito importante para vocês entenderem, para sair da superfície. Então, você fazer uma pesquisa dedicada, entender cada processo do K-pop, o que é o K-pop, né? O que é a onda Hallyu e a história do K-pop é muito importante para vocês trazerem um conteúdo de verdade, para sair da superfície. Porque o que eu mais vejo são marcas que querem trabalhar com isso, que querem trabalhar com o nosso público, mas que ficam no básico do básico. Então, isso não é um tipo de conteúdo que atrai, de fato, clientes e não vai trazer fidelização desses clientes para vocês ou desses seguidores. Eles vão ver o seu vídeo e não vão te seguir. Então é importante que vocês criem conteúdo a partir da cultura coreana num geral, tá? Saiam do BTS e do Psy, a gente tem grupos pra caramba. Como vocês viram, não sei se todo mundo viu, mas tem um grupo chamado Stray Kids, que teve 2 datas no Morumbis, lotados. Então foram mais de 180 mil pessoas que eles fizeram shows aqui. Foram 3 shows, 2 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro. Então é muito importante ficar de olho nisso. Um grupo chamado ATEEZ, que também fez um show em estádio, no Allianz Parque. Então, são grupos super relevantes para nós, para que acompanhamos o K-pop e que vocês também devem trazer com essas informações para vocês conquistarem o público de fato. O público do K-pop, posso falar isso? Vou falar isso de qualquer forma, gente. É um público chato. A gente é chato. Porque se você tá lá só pelo like do nome, de usar o nome K-pop, a gente vai perceber. Então, muitas vezes eu vi alguma produtora de show colocando uma informação errada sobre um grupo de K-pop específico. Acabou para eles. Todo mundo foi lá e cancelou a galera, e cancelou todo mundo, e ficou xingando horrores na internet. Então, para evitar isso, procurem, de verdade, não procurem no Google, porque não tem muita informação muito correta por lá. Falem com pessoas que realmente trabalham com isso todos os dias. Peguem uma consultoria de K-pop, que, aliás, eu faço. Então, assim, é muito legal vocês entenderem profundamente sobre a cultura coreana. Eu acho que se você fizer isso, já é um grande começo e diferencial de todo mundo, porque a maioria faz dessa forma. Então, isso é a minha dica fundamental. Acho que independente do nicho, então, é tentar olhar com profundidade e tentar desdobrar para a pessoa criar conteúdos não só sobre coisas superficiais aqui. Então, falar de outras coisas com mais profundidade. Quer falar, Elo? Vai lá. Coisas inovadoras, né? Uhum. O ano passado, eu até trouxe, a gente lançou o Jandaia, que ele une, né? Na Jandaia a gente acredita no poder do papel e integrando com o caderno. Então, o caderno, ele tá super conectado. Então, para quem é influenciador,
Também faz um super hype. O ano passado a gente lançou em agosto, setembro, e a gente já tem 1 ano, então ele é um caderno muito legal, tá? Quem aí gosta de inteligência artificial? Quem gosta de escrever no papel? É muito legal, né? Aí vou fazer a sua cabeça fazer assim, ó, puf. No caderno, eu tenho... Ó, esse aqui é o nosso caderno Neo, tá? Ele é muito lindo, porque ele é da Hello Kitty. E ele tem as pautas aqui, ó, com um código, um QR Code, tá? E aí, tudo que você escreve no caderno, de forma orgânica, você vem com o aplicativo, escaneia essa página, ele pega a sua escrita orgânica e leva para o digital. E lá no aplicativo você consegue explicar o conteúdo, resumir, pedir para a inteligência artificial falar um pouco mais sobre, desenvolver trabalhos. Lá no aplicativo você consegue colocar a sua redação. Quem faz Enem? Quem está no Enem? Quem fez? Tem 1 ou 2. Lá você consegue fazer a sua redação, colocar lá e o aplicativo avalia a sua redação para saber qual que é o conteúdo. Então, quem está fazendo isso, quem está entendendo e postando isso na internet, é o que está fazendo hype, é o que está bombando, porque é uma coisa inovadora. É onde a gente consegue mais curtidas, né? Com um conteúdo que ninguém sabe. Então, todo mundo entende lá e você vai explicar aquele conteúdo, é como você vai conseguir também ter o hype. Sim, sim. E eles ganharam uma série de prêmios aí esse ano por inovação, por causa desse caderno aí, que é bem impressionante, pessoal. Depois tem alguns cadernos ali que a Heloísa trouxe para mostrar, a gente precisa testarem, que é um negócio que eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi ali, e é muito bacana, vale a pena vocês testarem depois. E aproveitar, Elo, sobre essa questão aí também de licenciamentos, de tudo, como é que... Queria que você compartilhasse algum caso que foi muito sucesso na Jandaia, assim. Eu, nos papos que a gente fez com a Andressa lá também, ela comentou muito com o caso do Enaldinho, que vocês licenciaram o caderno dele, Sim. que eu particularmente não conhecia o Enaldinho nessa profundidade, sabia que era grande, mas não imaginava que era tão grande, e ela comentou que vocês olharam para isso e virou um sucesso lá dele, mas queria que você compartilhasse outros casos que às vezes quem está aqui na plenária não imagina que foi um sucesso gigante, que tem um fandom muito grande por trás. A gente tem 4 ou 5 linhas que são de youtubers, além do Enaldinho. E eles vão super bem. Mais um grande sucesso, né, que eu falo que é a nossa maior venda, é Harry Potter. Todo mundo conhece Harry Potter, né? Então, Harry Potter é uma tendência que ela é evergreen. Então, todos os anos, todos os momentos, o Harry Potter está sendo relevante no mercado. Então, esse é o que faz dar o sucesso. Sempre está colocando material, lançando coisa. Então, já foi o filme, agora lança a série, agora faz tal coisa. Então, sempre tem que estar relevante, sempre tem que estar pontuando lá. Enaldinho foi um grande caso. O Jandaia é uma ferramenta que também é um grande caso, que é de produto. Hello Kitty, então, produtos coreanos também, que está super em alta. Nostalgia, muito em alta. Papel de carta. Enfim, são muitos produtos, muitas vertentes, muitas lacunas ali que a gente tem que percorrer para agradar todo o público, né? Porque a gente vai de pequeno, né? De crianças até adultos. Legal demais. Ô, Cláudio, comenta um pouco do coreano também. Um caso que foi muito sucesso, vocês não esperavam, assim. Quando chegou no Brasil, o negócio foi pra caramba, assim. Então, nosso forte ainda é food, né? Restaurantes. A parte coreana e a parte de varejo a gente começou no ano passado. Então, tá engateando ainda, né? De case de sucesso, a gente tem a Hakutsuru, que é o sake japonês, o maior produtor de sake do mundo, que a gente trouxe olhando para um mercado um pouco diferente, fora de restaurantes, olhando para o varejo, olhando para o consumidor final, e está indo super bem. Da linha coreana, é tudo muito novo, mas os snacks de alga, tem alguns aí para vocês experimentarem, ele está com muita força. Esse aí é um item que a gente já está trazendo ao IEM e aí estamos entrando em alguns varejos maiores, de maior expressão. Então, eu aposto muito nesse produto. E a tendência de coisas saudáveis também, né? Exatamente, segue essa linha de saudáveis. Não, assim, interessantíssimo. Eu acho que é legal saber o quanto que tá vindo esse movimento cada vez mais, assim, né? E acho que tem uma coisa sobre hype que a gente não falou ainda.
é sobre como medir se às vezes ficou tarde demais para trazer um produto para o Brasil ou tarde demais para investir nesse licenciamento, assim, sabe, Elo? E até da visão da Carol também, de alguma forma. Eu digo isso porque na Play TV a gente tinha um programa que era muito clássico, que o pessoal lembrava bastante, que era o Combo Fala Mais Joga. Era um programa que foi um sucesso nos anos 2010, 2015. A gente voltou com o programa tem uns 2 anos, o programa não foi legal, não foi bem, assim, porque já virou uma coisa meio rotina, o pessoal jogar, entrevistando, jogando videogame e tudo, então acabou virando uma coisa meio chavão. Então acho que em outros mercados e outras visões vocês devem ter a mesma sensação também. Não sei como é que é no mercado de cadernos, no mercado de produção e também no mercado de K-pop. Teve uma banda que teve um boom muito grande, aí foi falar, putz, já caiu do hype, assim. Como é que... Ou entra muito atrasado ou entra muito adiantado. Como é que é isso? Eu acho que é um conjunto de oportunidades, né? Então, a Jandaia, ela tem a venda para papelarias e a gente também tem, o Fernando está aqui, que é o de e-commerce, a gente tem um canal rápido, né? Então, quando a gente quer realmente testar, a gente vai com o produto, testa, coloca na loja, vendeu bem, faz um repique, faz uma produção nacional, então é muito rápido, a resposta é muito rápida. Mas também a gente tem que estar ligado com a tendência, né? Então, quando a gente acredita que a tendência, por exemplo, morango a gente já eu tenho um caderno de morango que eu lancei desde março, então, vamos fazer mais, então a gente sempre tem que estar adequando. E olhando tudo, né? Ficando sempre de olho, sempre de atento ao que vai funcionar ou não. Mas acho que você trouxe um ponto aqui muito legal, Elo, para quem está na plateia, que é interessante, é a gente tentar fazer com o que está no seu alcance, né? Não era bem o morango do amor, mas assim, você pegou aquele caderno ali e falou, bom, esse aqui vai ser o caderno relacionado a morango, a gente vai aproveitar esse hype também para não entrar atrasado na trend, né? E esse ano a gente lançou um caderno que também tem cheiro de morango na capa, então... Olha só como que a gente já estava antenado, tá? Você raspa o verniz, né? A capa, ele tem cheirinho de morango. Então, isso a gente já estava tudo meio que antenado já, só estava esperando bombar. E aí é onde vem os influencers aí para ajudar também nessa tendência, eles ajudam a gente. Legal. Vai lá, Cláudio. Uhum. Bom, gente, quando a gente está falando de K-pop, é muito importante eu gosto, pelo menos, tentar chegar o mais cedo possível. Porque, pelo menos, chegando cedo, a gente consegue consertar caso a primeira tentativa não tenha dado muito certo. Porque o K-pop, como eu falei para vocês, são muitos grupos lançando muita coisa ao mesmo tempo. Isso é um problema que a cultura coreana, que as empresas de K-pop estão enfrentando hoje em dia, que eles lançam um grupo, só que ele é igual a todos os outros, igual a muitos grupos, então não tem sucesso, e aí eles dão desbande, ou eles acabam, né, no português do Brasil. Uma coisa que vocês devem perceber é que no K-pop a gente tem muitas gírias, muitas palavras específicas. A gente tenta fazer um dicionário e até no ponto K-pop explicar um pouquinho o que é cada palavra, mas eu vou traduzindo algumas coisas para vocês. Agora, é importante vocês saberem que no K-pop, principalmente as empresas estão de olho nisso, porque eles estão vendo que não está dando certo mais a mesma... como eu falo, copiar uma fórmula já batida, né? Alguns grupos, Purple Kiss, por exemplo, foi um grupo que era muito conhecido, só que elas estavam fazendo músicas muito, assim, estereótipas do K-pop, um pop mais suave, e isso não está pegando muito no K-pop, né? Eles tentam copiar grupos que deram certo, e não é sempre que vai dar, porque o fã já tem o grupo que ele gosta. Então, ele não vai querer ver um mesmo grupo que é a mesma coisa que aquele outro grupo. Então, é muito importante a gente ficar de olho no que o pessoal está querendo fazer, só que também trazer originalidade. Porque no K-pop é muito difícil isso. Originalidade é uma coisa que pega muito no K-pop. E fazendo isso, a gente consegue realmente ter um grupo de sucesso. Sim. A gente já está tomando bronca aqui da produção para a gente ir caminhando para o final, tá, Cláudia? Então, se puder dar essa visão e também dar essas dicas rápidas para quem está querendo entender sobre licenciamento e deixar suas palavras finais, a gente já vai caminhando pro final do painel, tá? Tá bom. Sobre chegar primeiro no mercado, eu entendo que seja muito, muito importante no meu segmento para você encontrar o espaço, você colocar sua marca na frente dos outros, né? Mas também tem um lado negativo que é uma aposta, né? Eu estou falando de trazer volume, né? A gente não traz importações com pequenos volumes, então é uma aposta. A concorrência também, ela acaba vendo nossos erros e tentando melhorar, né? Então também tem essa questão. Eu acho que nunca é tarde. Eu acho que se chegar um pouco mais tarde no mercado te demanda um esforço maior para posicionamento de marca, né? Que alguém já vai estar posicionado ali, você vai ter que colar nele. Mas eu entendo que pelo menos no nosso segmento é mais interessante chegar primeiro, mas é arriscado, não é tão simples, né?
Bom, aproveitar, Claudio, já deixa as redes sociais, como é que o pessoal segue, conhece a Tokyo Foods, Asia One, já aproveita, por favor. A nossa rede é @TokyoFoodsBR. Fica à vontade aí para seguir a gente. A gente está tentando, com a Asia One, né, que é a nossa nova marca para varejo, inovar, trazer novos produtos. Alguns aí você já conseguiu experimentar. Tem bastante coisa chegando. Beleza. Agradeço Obrigado, a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, galera, queria agradecer a presença de vocês também. Eu deixei algumas revistas Hit aí para vocês conhecerem, mas para além da Hit, eu também sou apresentadora do Ponto K-Pop na Play TV, então toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem programa inédito lá na Play TV, para vocês conhecerem mais, verem grupos novos, conhecerem grupos novos, e me acompanhem também nas redes sociais. O nome é um pouco chatinho, é steinert.carol, mas vocês seguem lá e vai ter todas as minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, galera. Boa. Vai lá, Elo. Sigam a Jandaia, Caderno Jandaia, @Caderno Jandaia, e meu Instagram também, Heloísa Cripa. E comprem o caderno, usem, eu tô com algumas amostras, não consegui trazer muitas, mas quem quiser, vem aqui, que aí eu entrego na mão, e aí eu explico também, se vocês quiserem. Tá bom? Muito obrigada. Só para finalizar aqui, pessoal, queria agradecer a presença de todos. Também tem a @Play TV aqui. Para quem gostou, o pessoal vai estar aqui no final. A gente deixou uns kits também aqui com um parceiro nosso aqui da Ibsen. Então, fiquem à vontade para a gente conversar um pouquinho. Agradecer o Influence Summit, a Fernanda que está aqui também, que conseguiu fechar essa parceria correndo. E parabéns pelo evento. Obrigado, pessoal. Obrigada, Valeu. obrigada. Valeu.